Olá! Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. É assim que a gente começa o programa de hoje, com a frase do poeta, romancista e cineasta francês Jean Cocteau. É que a gente acha que não existe impossibilidades para lutar pelos direitos humanos. Existe sim determinação, pensamento crítico, mobilização, vontade política, atitude, atitude. Mas Direitos Mais Humanos está no ar com a participação de todos, da plateia, dos músicos e da gente. E para você conectado com a rede, saiba mais sobre as experiências do Mais Direitos Mais Humanos no nosso site. Lá você vai poder participar, postando seus comentários, compartilhando todos os programas com os seus amigos e confira também o programa nas redes sociais. A gente sempre recebe 2 grupos de jovens ligados aos direitos humanos. Eles conversam, debatem e trocam experiências. Um deles é do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. O grupo articula iniciativas para aproveitar o potencial econômico dos recursos do sertão norte mineiro, desenvolvendo a ação em torno da sustentabilidade e da agroecologia. O outro grupo vem de Brasília e atua também aqui em São Paulo. O coletivo Transverso usa o grafite, o stencil, os lambi-lambis e a performance como elementos de reflexão da realidade e intervenção nos espaços públicos. Samuel Leite e Miriam Nogueira Souza são do norte de Minas. Luciana Bispo é líder da comunidade rural geraizeira de Sobrado e participa das ações do grupo. Bora lá conhecer o trabalho deles. Dentro da chamada modernização conservadora do campo, se instala nos planaltos da nossa região, nos altiplanos da nossa região, monoculturas de eucaliptos para a produção de carvão vegetal. Então, isso acontece a partir dos anos 70, se intensifica nos anos 80, é um dos registros históricos recentes mais importantes que provocou a expulsão e também a expropriação de comunidades tradicionais, especialmente os geraizeiros, né? Naquele tempo que nem eu mexi com aquela chacrinha que eu tenho, foi muito difícil, né? Porque a gente era meio bobo, não sabia nem planejar as coisas tudo direito, né? Agora, a região de Sobrado, atualmente, é uma região que vem sofrendo o impacto de empresas externas querendo se apropriar do território onde Sobrado está localizado. Dá para ver, bicho? Olha elas aí. O nosso córrego corria antes e hoje o córrego está nas nossas torneiras. Eu estou com 44 anos, morador dessa comunidade geraizeira hoje. Eu nunca tinha visto uma foice naquela área. Em 2001 para cá, hoje existia máquina de esteira, trator de pneu, criação de gado e projeto para implantação de eucalipto nessa área. Que nós não pode deixar, isso é uma área devoluta, onde entrou um empresário lá, que nem fazendeiro ele é empresário, destruindo essa natureza. E aí esse impacto, o que acontece em Sobrado é que as comunidades tradicionais e as populações tradicionais não estão mais encantadas pelo canto de sereia da modernidade. A partir do momento que chegou alguém que não era da comunidade e que começou a degradar toda aquela região, a gente começou a ficar sem água que nem para beber. E a partir do momento que a comunidade percebeu que ela estava sendo ameaçada, que ela poderia ser destruída, ela se uniu, se organizou, né? Tentamos por várias vezes, através do diálogo, da conversa. Não foi possível, a gente até funcionou um tempo, mas depois, infelizmente, a gente teve que partir para a justiça mesmo. Teve aqui muitas audiências, polícia, ameaça de morte tanto de um lado como do outro.
E através desse conflito é que essa comunidade se organizou e criou toda essa consciência ambiental. Se tratando de comunidade tradicional, um direito humano básico, um direito fundamental é a terra, acesso ao território. Então eu acho que o direito à terra no país, ele não é prioridade. Prioridade é direito à propriedade. Samuel, fala um pouco para a gente como é que é a questão da agricultura no norte de Minas. A agricultura que alimenta o norte de Minas é a agricultura que ninguém conhece, que é essa agricultura que foi mostrada no vídeo, que é a agricultura familiar, que é a agricultura de fundo de quintal, porque são variedades, espécies animais que já estão acostumadas ao contexto da região, o contexto de secas, de chuvas sazonais, às vezes a chuva que tem que cair para o período inteiro de chuvoso que a gente tem no norte, ela cai em um mês. E essas espécies e essas variedades que são cultivadas por essas comunidades, por esses agricultores, elas já têm essa adaptação natural. Ou seja, e ele não planta uma coisa só, planta o milho, planta o feijão, planta a fava, cria o porco. Se ele perde aqui, ele ganha lá na frente. Ou seja, essa agricultura que às vezes ela não tem um valor de mercado muito grande, mas é ela que alimenta a população. A agricultura familiar ela coloca 70% da comida na mesa do brasileiro, né? Enquanto o agronegócio é para grandes exportações, para o exterior. Acho que no norte de Minas, eu não tenho isso aqui agora especificamente, mas não foge a regra. Mas faz parte disso. Faz parte claro. disso e com certeza. Agora, Miriam, conta pra gente como é que surgiu o grupo de vocês. Os jovens se reúnem, vão para o cerrado para coletar frutos. Então, acaba que, além de uma fonte de renda, é uma forma que os jovens se interagem, uma forma... Porque a zona rural tem um pouco de restrição, né? Então, a gente tem esses espaços para se interagir. Onde? Oi? E se encontram aonde? Na casa de alguém, no pátio de alguém? A gente junta a turminha, vai para o cerrado mesmo, coletar as frutas, depois a gente junta... A gente hoje já tem uma unidade multiuso, que é a unidade de processamento dos frutos. Qual que é a principal luta da sua comunidade? No momento, acho que o principal foco nosso lá é a defesa do nosso território, que defendendo o nosso território, a gente vai estar defendendo os nossos recursos naturais e as nossas fontes de águas, né? Que a sobrevivência da comunidade, ela depende da preservação desse território. O território já foi demarcado e nós estamos lutando na defesa dele. Certo. E como é que você vê essa ação do Centro de Agricultura Alternativa? A agricultura familiar, ela é responsável por 70%, né, da comida da mesa do brasileiro. E o CAA, ele está trazendo alternativas de uma agricultura nova, sem agrotóxico, o incentivo à agroecologia, né, que é preservando a diversidade de culturas, e é fundamental na vida da comunidade. Patrícia Bagniewski e Patrícia Del Rey vêm de Brasília e são do coletivo Transverso. O Cauê Maia representa o coletivo em São Paulo. Vamos ver como eles unem arte de rua ao direito à memória e à verdade. Vamos lá. Essas frases, elas despertam os questionamentos, né? Eu acho que quando a gente coloca na rua uma frase que faz a pessoa repensar a ação dela, a cidade dela, o contexto que ela está envolvida, isso é um ato político. Acho que ser artista é um ato político, né? Num país que não dá tanto valor à cultura. Essa valorização. Então, na verdade, é uma luta diária. Eu acho que não deixa de ser um ato político. Se você fosse furar o pé da letra, deveria ser O papel do artista de rua é questionar a sociedade, porque, afinal de contas, você vai se expressar na rua para o cidadão comum. Não é um espaço dentro de uma galeria, não é um espaço fechado, que tem todo um contexto
da história da arte, então você não está dentro dessa, propriamente da linguagem artística, você está dentro de um espaço social e político por natureza. Então o artista de rua, ele tem a motivação dele de questionar, né? Por que pode ter uma publicidade, um outdoor enorme, falando às vezes de cigarro ou de bebida alcoólica e não pode ter um poema na rua? Então existe uma zona cinzenta entre transgredir uma regra e simplesmente ser dono da cidade, simplesmente fazer parte dela e interagir com ela de alguma maneira. A ideia do coletivo Transverso em colocar a poesia na rua é também incentivar que as pessoas estejam produzindo o seu material também e colocando as suas ideias na rua. Então, assim, eu acho que o fato de interagir também é um convite para que as pessoas atuem na rua. E isso é uma forma de você também expressar o seu direito de comunicação e colocar as ideias que você acredita. Você pode escrever com uma caneta na parede e colocar aquilo ali como suporte de experimentação e de diálogo com outras pessoas. Porque ninguém é convidado para ir para uma galeria, entendeu? É muito difícil você chegar no jornal e falar o que você pensa. E a rua tá aí, ela tá livre, ela é um convite. E a rua é nossa, né? Muita gente que eu conheço que se depara com as obras do Coletivo Transverso na rua, ou se identifica com a obra porque se identifica com aquele poema que está escrito, ou se identifica com o ato de fazer alguma coisa na rua, de intervir na rua. A rua é uma maneira mais impactante, mais imediata de provocar esse diálogo, sabe? Porque os encontros se dão na rua. A rua é o lugar mais dinâmico e mais democrático, no sentido que você não consegue impedir quem não tem onde morar, quem não tem onde estudar, quem não tem onde viver, vive na rua, mora na rua, estuda na rua. Então, é nesse lugar que a gente também quer trazer uma contribuição positiva nesse sentido. Quando o desejo político se expressa através desse canal da arte, alcança muito mais e é muito mais perigoso, na verdade. Patrícia Maniewski. Olá. Fala um pouco sobre a criação do coletivo. A gente se conheceu na casa do Cauê, que ele vivia numa república, né? Em Brasília ou em São Paulo? Isso? Em Brasília, né? Tá. Cauê já morou em Brasília. Isso. Então a gente tinha amigos em comuns, que a gente acabava que a gente se reunia, fazia almoços, bebia uma cervejinha e discutiam muito sobre arte urbana, sobre as questões existenciais. Uhum. E o Cauê, ele já fazia um trabalho de rua em São Paulo, né? Ele já mexia um pouquinho com stencil, já sabia da técnica em si. Então, nesses encontros, ele acabou que ensinou um pouco dessa técnica, até que teve um dia que a gente, de fato, cada um surgiu com as suas próprias frases, né, no primeiro momento. Como eu mexo, sou artista plástica, eu mexo muito com a imagem, né? A gente se reuniu esse dia, fez essas máscaras e decidiu, vamos para a rua, vamos colocar os nossos pensamentos aí na rua. O grupo é basicamente composto por artistas plásticos. Você também é artista plástico? Não, na verdade a gente é um grupo transversal, porque a Paty é artista plástica, eu sou atriz e sou poeta, o Cauê é mestre em literatura e também se formou em ciência política. E eu acho que as artes plásticas são autodidata, né? A gente acabou ensinando, aprendendo um com o outro. Muito, bacana. Essa foi indo na raça mesmo. Eu acho que isso é o legal, né? Esse é o diferencial do grupo, porque a gente tem várias frentes ali que se juntam e vira algo especial. A rua é o lugar do encontro. E a rua, ela está sendo construída todos os dias. Então, eu acho que a gente tem direito de atuar na rua.
e modificar esse espaço, porque a gente está criando uma nova cidade, a gente está reinventando a cidade. E chamando atenção para os usos do espaço público e propondo novos usos, porque assim, eu posso escrever um poema de amor, falar assim, eu te amo, mas acabou, sei lá, eu escrevo isso na parede. Eu, ao fazer isso, posso não ter na minha consciência que aquilo é um gesto político, mas é também, porque eu estou reivindicando o meu direito de escrever um poema de amor na parede, na rua. Tem esse fato de que a gente não assina as nossas intervenções. Como uma forma do público se apropriar mesmo daquilo e não facilitar a vida dele. Porque, assim, por exemplo, se a Patrícia escreve um poema e eu escrevo um poema e ela bota Patrícia, eu boto Cauê, eu sei que é dela. Agora, se ela não coloca, eu posso ficar na dúvida, será que foi um homem, será que foi uma mulher, será que era pobre, será que era rico? E quando a pessoa ela se depara com a poesia na rua, é como se fosse um instante de desvio no cotidiano dela. E como não tem a autoria ali, o poema é da rua, o poema é dos olhos de quem lê. Quem está lendo aquilo ali, agora é o autor. E eu quero perguntar para os dois grupos, qual a importância da internet no trabalho de vocês? A internet ela tem essa capacidade de divulgar muito rápido, né? E quando a luta ela é divulgada, quando o direito que está sendo violado, ele encontra outros parentes, outras mãos, e isso torna uma corrente positiva no sentido de fazer uma pressão maior. Se eu quiser que o meu discurso seja propagado num jornal, na publicidade, na televisão, o processo seletivo é muito grande, é um processo geralmente hierarquizado. Assim, você tem um editor, você tem os anunciantes que não vão deixar passar qualquer coisa, você tem o dono do jornal, você tem o jornalista que já vai com o olhar dele. Enfim, é uma série de recortes. Quando você está na rua, você pode botar lá o que você quiser. A internet também proporciona isso de alguma forma, né? A gente está falando de se apropriar do espaço urbano poeticamente, politicamente, artisticamente, esteticamente, de se apropriar do espaço rural também. E todos merecem os direitos humanos. Não importa quem sejam, nem onde vivam. Eles garantem a liberdade, a segurança e um padrão decente de sobrevivência. Teoricamente, os direitos humanos não precisam ser conquistados. Eles pertencem a cada um de nós. Privar qualquer pessoa deles é crime. Agora eu quero saber da plateia. Vocês acham que na prática a gente vive consciente de tudo que a gente pode fazer pelo outro, pela gente, por um mundo melhor? A gente olha muitas coisas na rua. É uma forma de dar a conhecer aquela questão. Eu tenho uma pergunta. E também, tipo, coletiva. Como é reconhecida e valorizada a cultura ou a história africana no Brasil? Eu acredito que o Brasil ele tem uma dívida muito grande, né, com essas questões do negro, da África. Porque muitas vezes, apesar de a gente ter avançado um pouquinho nas políticas, ainda existe muita discriminação. Então, eu acredito que a gente ainda tem muito que melhorar nesse ponto. Queria saber do grupo que vai vir já já aqui tocar para a gente, mas sobre essa questão da herança africana. Ilu Badmin. Esse grupo tem muito a dizer sobre a cultura e sobre o fortalecimento da cultura afro-brasileira e africana também. A forma disso é levar os tambores para a rua, mulheres também tocando, porque aqui no Brasil poucas mulheres tocam tambores assim. Então é uma forma de empoderamento das mulheres e uma forma da gente também ir para as ruas e cantar tudo que a gente canta dessa injustiça que acontece. Vou explorar um pouquinho o talento e o axé de vocês, por favor. Ojo motindalaia, ojo, ojo delwe, ojo motindalaia, ojo, ojo delwe, papá, ojo motindalaia, ojo, ojo delwe, ojo motindalaia, ojo, ojo delwe, papá. Eu dou
A estrutura fundiária brasileira é historicamente concentrada. Isso significa que, tradicionalmente, poucas pessoas são donas de vastas extensões de terras, enquanto a maioria da população possui pequenas propriedades ou não possui terra nenhuma. A origem dessa distribuição no nosso país está no nosso passado colonial. É só lembrar das capitanias hereditárias. Lembra lá da aula de História do Brasil? Onde o nosso território foi dividido em 15 grandes lotes entre 12 donatárias. Conflitos entre grandes fazendeiros e pequenos produtores rurais não faltam na nossa história. Mas iniciativas como o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas provam que as comunidades tradicionais e os pequenos produtores rurais também têm chance de desenvolver e garantir lucro através de uma produção agroecológica. E a agroecologia consiste em uma proposta alternativa de agricultura familiar, socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente sustentável. Vamos conhecer mais um pouco sobre essa história. O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas é uma entidade campesina composta por representantes de comunidades tradicionais, das diversas comunidades tradicionais do Norte de Minas, que tem como principal objetivo propiciar essas comunidades, contribuir para que essas comunidades garantam o direito básico, principalmente de acesso ao território. A gente não planta uma coisa só, né? Que tem casa, a gente chega e só tem abacaxi, ou só tem feijão, ou só tem milho. E aqui não, a gente planta tudo com associado. Aí tem a abóbora, tem o pé de pinhão, tem coquinho azedo, tem abacaxi. Nós estamos aqui no assentamento Americana e o seu Cido vai contar pra gente como é a organização aqui da comunidade. Aqui é um assentamento agroextrativista, né? Aqui nós estamos na região bem de Cerrado, né? Aqui no município de Grão-Mogol, fazendo aproveitamento dos frutos nativos, né? Do Cerrado, também como uma alternativa de complementação de renda. É uma forma também de a gente poder preservar e conservar o nosso Cerrado, né? Murici? Às vezes o pessoal acha que a gente, os jovens principalmente, não tem uma forma de ficar no campo. E aqui no assentamento a gente tem esse exemplo que isso não é verdade, né? A gente tem várias formas, fontes de renda, temos o trabalho de extrativismo, que a gente coleta os frutos junto com os jovens, todo mundo. Então, assim, é uma forma de a gente ter uma fonte de renda e também se divertir, né? No primeiro momento, né, da instituição do CAA, ele nasce com esse objetivo, né, prestar assessoria, formação às comunidades em vista da produção agroecológica. Hoje a gente tem, dentro da rede de agrobiodiversidade, a gente tem várias organizações, né? Tem o CAA, que é um articulador aqui na região, né? E isso é importante porque dentro desse trabalho, né, da rede de agrobiodiversidade existe uma troca de conhecimento muito profunda, né? É um momento forte, né, de formação, de capacitação, né? Aqui teve um conflito aqui que rolou por 8 anos, uma pessoa querendo desmatar isso aqui e nós não conseguimos deixar. Mas a partir do momento que as comunidades vão se organizando, que elas se descobrem, né, que são sujeitos de direitos e principalmente ao direito territorial, as comunidades começam a cobrar, né, esse direito, começam a cobrar os seus territórios tradicionais. E aí, nesse processo de cobrança, de mobilização, surgem os conflitos, né, socioambientais. E aí o CAA, então, ele sentiu a necessidade para atender essa demanda, essa nova demanda das comunidades, de ter uma assessoria jurídica, né? Então, pessoal, nós, graças a Deus, o livro está pronto, né? Agora, para a gente refletir um pouco sobre a aprendizagem que foi fazer esse livro, né? Esse livro com as receitas da comunidade, né? Cada casa que a gente entrevistou, as pessoas e eles sempre deixavam, cada receita que a gente pegava, eles deixavam assim, ó, isso aqui eu aprendi com minha mãe, ou com a avó de minha mãe, são receitas bem antigas, assim, a cultura do sobrado, que retrata a cultura do sobrado, como o café sombreado, a gordura de piqui. No início era só fazer uma pesquisa para não deixar se perder. O resultado
Foi tão satisfatório que a gente acabou terminando em um livro, que é um orgulho aqui para a comunidade. E esse livro é mais um instrumento para a gente manter a nossa comunidade, manter a nossa cultura e reforçar tudo aquilo que a gente acredita. Um dos eixos de atuação do CEA é justamente a formação, né? Trabalhar junto às comunidades para dizer para elas, olha, vocês precisam, né, se mobilizar para que aqueles direitos que foram conquistados em termos substantivos, né, em termos legais, sejam de fato efetivados. Para nós que somos trabalhadores rurais, que somos de uma comunidade rural, a terra, ela é tudo, porque ter terra é ter dignidade. Luciana, fala um pouco mais para a gente desse livro. Hoje não existe mais muita opção de renda na comunidade, principalmente para o jovem. Aí o livro foi uma preocupação de fazer com que esse jovem aprofundasse mais nas suas raízes, procurasse saber mais sobre a sua comunidade, e foi um trabalho bem interessante. Foi um encontro de gerações. E como é que você acha que mesmo. Esse livro contribuiu para estimular o jovem a ficar em Sobrado, a se envolver com as questões ligadas à terra dele? Miriam conheceu esse livro, óbvio, né? E isso ajudou também, Miriam? Ah, com certeza, né? Porque cada comunidade ela tem sua forma. Então, a comunidade Sobrado, essa relação do livro foi interessante, porque os jovens, eles ficaram estimulados, né? Porque eles verem o trabalho, nossa, eu consegui ajudar na publicação de um livro. Então, assim, estimula bastante o jovem, e o jovem precisa disso, né? Quando você percebe, a agroecologia ela é uma essência, ela é um estilo de vida, né? A agroecologia é uma técnica de trabalhar de forma harmônica com o meio ambiente, respeitando os ciclos da natureza e utilizando da natureza para você ter uma produção saudável. Essas comunidades hoje, comunidades tradicionais, elas são vistas por muitos pesquisadores, não todos, como o exótico, o modelo de mundo que eu quero lá na minha casa, onde eu posso pegar o tomate e comer, onde Dona Maria pila o café no pilão, né? Só que isso é um estilo de resistência, isso é uma forma de continuar ali, isso é uma forma de mostrar para o mundo que é possível viver sem que o planeta acabe amanhã, sem que o planeta entre em colapso. E quando esses pesquisadores faz o objeto de estudo dele, de mestrado, de conclusão de curso, ele sai dali, o que ele deixou ali naquela comunidade? Qual foi o legado que ele deixou para aquela comunidade? Ali não ficou nada, apenas foi usado. E essas comunidades, por compreender como sujeitos de direito, elas estão cobrando justamente isso. Pesquisar para quê? Para que isso vai ser pesquisado aqui? Que retorno? Que retorno que a gente vai ter? Né? O que isso vai contribuir na nossa luta? Né? Para que isso vai ser feito? Então, acho que o livro, além de... Minha mãe de tanto falar que eu sou bonito, eu acreditei que eu sou bonito. Né? E falo isso para todo mundo. O livro, de tanto falar que as coisas é gostosas, de falar que dá para fazer, o que você pode fazer com a casca de abóbora, com aquilo outro, a juventude também compreendeu, e o diálogo com os mais velhos, para que isso possa se passar. Luciana, como é que se dá na prática ali, no dia a dia de vocês? A gente aproveita daquilo que a gente tem, né, o espaço que a gente utiliza para plantar, para colher, de uma maneira que você respeite a natureza, que você respeite aquele ambiente, porque vai ser uma garantia de que você vai ter aquilo, você não vai plantar só uma vez. Então, a partir do momento que você diversifica ali a produção, que você usa o espaço com responsabilidade, respeitando a natureza, eu acredito que isso vai te garantir que ele permaneça ali enquanto você precisando dele. Mas quero saber agora da plateia. A gente tem uma Minha pergunta. amiga. A agricultura familiar e as comunidades tradicionais são prejudicadas pelos agricultores. Pelos grandes produtores. Pelo agronegócio. Sim. Pelas grandes indústrias. Pelas empresas grandes, assim. Eu acho que as grandes, né, corporações produtivas, seja ela mineradora, seja ela do agronegócio, ela prejudica na totalidade as comunidades tradicionais. Na totalidade. Porque ela tira dessas comunidades o direito de sobreviver. A primícia básica que é viver. Por quê? Se tirar sua casa, você vai para onde? Né? Se tirar seus ofícios, seus saberes, se chegar em você e falar que está tudo errado o que você está fazendo,
Você vai meio que entrar em parafuso, não vai? Se tirar suas referências, você não vai ter onde ficar. Hoje, as comunidades rurais lá no Alto Rio Pardo, elas estão encurraladas. Eu acho que esta é a palavra. Encurraladas pelas grandes empresas, né, de eucalipto, que chegou e foi praticamente tomando todas as terras onde antes se plantava abacaxi, milho, mandioca. Hoje se planta apenas eucalipto. A Constituição Federal diz que os povos e comunidades tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes da cultura predominante na sociedade e se reconhecem como tal. Esses grupos devem ocupar e usar territórios e recursos naturais para manter a sua cultura. Recursos que devem utilizar de conhecimentos, inovações e práticas que foram criados por eles e transmitidos oralmente. Essa conversa toda também está na internet e nas redes sociais. Acesse o site. Ilu Obadimim, mais música, mais terra, mais plantio sustentável, mais direitos, mais humanos, volta depois do intervalo. Eu vim rodando, eu vim com as voltas que a vida dá. Eu vim sambando, eu vim com a benção do meu orixá. Eu vim rodando, eu vim com as voltas que a vida dá. Eu vim sambando, eu vim com a benção do meu orixá. São Francisco do Conde, fica onde? Fica onde? Fica dentro do Recôncavo Sinhá. E o Recôncavo é baiano, todo ano, largo tudo e vou pra lá. Da Bahia para A intervenção artística é uma manifestação presente nas cidades. Ruas, praças e muros se tornam suporte de expressão que se contrapõe à segregação, à violência, ao racismo, ao individualismo e à exclusão social. Essa arte, inscrita nas praças, becos, vielas e túneis, traz à tona indignações e indagações que estão no centro das questões dos direitos humanos. É impossível fechar os olhos para elas. Vamos ver a reportagem. Então, hoje a gente vai realizar uma intervenção. A gente vai criar uma placa, uma placa de imã, escrito Bezerra Dá, para colocar na ponte Costa e Silva, que é uma ponte que a gente tem aqui em Brasília. O Brasil, seja no seu sistema educacional, seja por seus meios de comunicação, seja pelos seus monumentos, memoriais, toponímia, que são os nomes de locais públicos, deveria ter uma memória mais forte em relação a esse período. A ditadura brasileira perseguiu muitas pessoas. Ela torturou, ela matou, ela fez com que pessoas fossem desaparecidas, ela expulsou estudantes de universidades, ela tirou o emprego de muitas pessoas, ela acabou com sonhos, com expectativas de vida. Então, nós temos que aprender com essa experiência. Aprender como isso foi possível, como um governo legitimamente eleito, um governo democraticamente estabelecido, é derrubado por uma conspiração e esse golpe dura pelo menos 21 anos. É curioso pensar que o primeiro ato da ditadura militar
brasileira, que começou no dia 1º de abril, o dia da mentira, foi retroagir a data do golpe para o dia 31, que é o dia que eles comemoram. Não só os torturados, não só as vítimas da violência militar daquela época foram anistiadas, mas também os torturadores, também os assassinos, também todos os crimes que foram cometidos em prol da República naquela época. Isso é uma coisa que, se não fosse uma política de Estado que a gente tem de sabotar a nossa educação, por exemplo, isso dificilmente seria aceitável em qualquer lugar que tivesse comida na mesa de todo mundo, que todo mundo soubesse e tivesse uma escola mínima para saber conhecer a história do seu país. Essa metranca aí é do caralho! A arte é uma expressão, a arte é uma reflexão, a arte é uma problematização de muito do que acontece no presente e aconteceu no passado. A arte é esse lugar, né, de criação que permite uma mobilização muito grande das pessoas. Um ser humano que não tem acesso à arte, não tem acesso à cultura, é um ser humano incompleto. É um ser humano que tem uma parte importante da sua subjetividade reprimida. Ok. Meu amigo Cauê. Aqui pode haver poesia. O que é isso aqui? Isso é uma máscara de estêncil. É engraçado porque, assim, quando as pessoas vão... A gente teve que criar um nome pra gente, porque, assim, as pessoas falam, o cara é grafiteiro, ou é pichador. São duas técnicas de arte urbana reconhecidas. Agora, o stencil, ele não tem um verbo, pelo menos em português, você não fala, vou stencilizar, não sei o quê. E também não é... Estenceiro, né? Estenceiro. O cara é estenceiro. E também não é o que define mais a gente, porque o que a gente faz é uma pesquisa de técnicas e formas de expressão por meio da arte, da intervenção urbana no espaço público, né? Tem um movimento poético que também nos inspira, sim, que também é uma referência, que é a poesia concretista, né? Que ela se apropria do espaço branco da página como elemento de significado para compor um desenho ali. A gente também faz isso na medida em que existe a cidade e a gente está compondo esteticamente uma coisa que não necessariamente a pessoa vai ler de primeira, ela vai ver um desenho, uma imagem, aquela imagem pode chamar a primeira atenção e depois ela vai ler, vai ser chamada por aquele conteúdo também. Você começa a ver a cidade como tela, né? Como uma espaço... pele, né? Quase como uma pele. A gente está tatuando sobre essa pele Brasília da cidade. mais ainda, do concreto para o concreto. A gente chama né? também isso até de um carimbo, né? Sim, e lembra um pouco até essa questão burocrática. Patrícia Del Rey, você ia começar a falar sobre isso, desenvolve um pouco. Por que Brasília é um lugar tão propício para a intervenção? Eu acho que tem dois lugares, assim. Acho que Brasília é uma cidade, quem já teve a oportunidade de conhecer, é uma